Olá, amigo, olá, amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, este é o canal Aposentado de Fato. E a novela ADI 6309 ganha mais um capítulo interessante, isso mesmo. O STF terá um novo ministro a partir de agosto, e aí a pergunta é a seguinte: esse ministro ele vai votar? E se ele votar, para que lado que ele vai estar? Ao lado dos trabalhadores incansáveis, guerreiros desse país, ou ao lado da reforma da Previdência e do INSS? Eu quero a sua participação, eu quero conversar com você hoje sobre esse importante assunto. É um indicado do presidente da República e como que esse homem deve votar, como é que esse novo ministro vai colocar o seu voto lá no STF. Bora lá então, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, já se inscreve aqui nesse canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Bem, a DI 6309 é a nossa maior esperança, digamos assim, a esperança do trabalhador brasileiro de que tenhamos justiça na aposentadoria especial, que foi duramente injustiçada com a reforma da Previdência. Ela vem, por isso que eu disse novela, que ela vem se desenrolando aí nos últimos anos, nos últimos meses, e nós estamos acompanhando essa ação direta de inconstitucionalidade, lembrando que ela foi apresentada, né, pela CNTI, que é dos Trabalhadores da Indústria, né, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, através do eminente advogado doutor Fernando Gonçalves Dias. E aí, nós estamos nessa expectativa de que tenhamos uma votação favorável. Ela começou a votação, foi lá para o plenário virtual, temos um placar empatado de 2-2, mas o assunto de hoje é a substituição do ministro Ricardo Lewandowski pelo novo ministro que deve assumir aí a partir de agosto, senhor Cristiano Zanin. Como vocês sabem, Cristiano Zanin, ele foi advogado do atual presidente, defendendo ele na Operação Lava Jato, defendendo ele nas eleições para presidente. E eu quero deixar claro aqui que esse canal ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum enfoque político. Nós não trabalhamos com política aqui, nem torcemos para nenhum partido A, partido B, esquerda, direita, não. Nós falamos sobre a realidade dos fatos, quem está no poder, quem está prestes a assumir o poder, e cobrando desses homens, seja os gestores desse país, sejam os legisladores, né, os que fazem as leis, sejam os julgadores, no caso do STF, para que trabalhem, para que se sensibilizem em prol do trabalhador brasileiro e que não deixem as injustiças acontecerem, né? Não temos nenhum partido político, isso precisa ficar bem claro. Mas o novo ministro que vai assumir agora, ele é um ministro indicado, foi uma indicação política indicada pelo presidente da República, e é assim que acontece, né? O presidente sempre indica quem deve assumir ali um posto no STF, no caso da aposentadoria de um ministro, como foi a aposentadoria do Ricardo Lewandowski. É uma indicação política, ele é sabatinado lá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, e aprovado por uma comissão para poder assumir esse cargo. E o Cristiano Zanin, ele já foi aprovado e ele já está apto a assumir a vaga do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em maio. Nós tínhamos uma expectativa muito grande em relação ao voto do Lewandowski, inclusive eu tenho vídeo aqui no canal, onde eu falo da expectativa de que o Lewandowski poderia já se aposentar e deixar o voto dele, porque ele abriu o pedido de vista, como vocês se lembram, ele pediu vista do processo da votação do julgamento aí da ADI 6309. E ao voltar, né, ele devolveu esse processo, quando ele pede vista, ele fica com o processo para ele analisar, depois ele devolve esse processo ao Supremo, e já tem ali, nós esperávamos que ele já tivesse definido o seu voto
e nós tínhamos uma grande expectativa de que esse voto fosse favorável também ao trabalhador. Bom, mas não apareceu nenhum voto do Lewandowski e não deve aparecer, porque agora, lógico, ele já está aposentado, quer dizer, aquela expectativa que a gente tinha de um voto dele, de um voto favorável, não existe mais. E também até porque agora o novo julgamento ele vai ser no presencial, então não tem a validade aqueles votos lá da sessão virtual, a não ser que a expectativa nossa é que alguns ministros que votaram repitam o voto, confirmem o seu voto ao trabalhador, como é o caso da eminente ministra Rosa Weber e do eminente ministro Edson Fachin, né? Temos aí também o do Roberto Barroso, que é o relator do processo, que votou contrário, acompanhado aí pelo eminente ministro Gilmar Mendes, também votando contrário ao trabalhador, dizendo que é constitucional, sim, a reforma da Previdência na aposentadoria especial. E a expectativa é de que se confirme esses votos e que, se tiver alguma alteração, que seja uma alteração favorável ao trabalhador, mesmo. Mas aquele voto não serve, eles vão ter que votar novamente no presencial. E o Zanin, ele deve subir agora em agosto, depois da volta do recesso do STF. Então, é uma expectativa muito grande se ele vai votar e qual é essa tendência de voto do Zanin. Eu vou até mostrar uma matéria aqui para vocês, porque eu gosto de fundamentar meu conteúdo, para que a gente alinhe aí a expectativa também. Olha aí, informação, eu vou passar a informação aqui do G1, mas vários meios de comunicação já têm informado isso, né? Os mais relevantes aí do país, onde diz o seguinte: Zanin será empossado ministro no dia 3 de agosto, diz o STF. Data foi anunciada após encontro com o futuro ministro, com a presidente da corte, ministra Rosa Weber. Após a posse, Zanin vai herdar 530 processos do STF, ou seja, ele leva com ele aí os processos já que eram, né, do Lewandowski, inclusive as relatorias também, né? O advogado Cristiano Zanin tomará posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, no dia 3 de agosto. A informação foi confirmada pela Corte, ou seja, confirmada pelo próprio STF, essa informação. O anúncio ocorreu após o encontro de Zanin com a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, para tratar, entre outros pontos, do rito de posse no cargo. O advogado teve a indicação aprovada pelo Senado na última quarta, e ele vai assumir a vaga aberta na corte com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Abre aspas. Ficou definido que a posse será no dia 13 de agosto. Depois do encontro, eles se reuniram com os demais ministros da corte antes da retomada da sessão. Zanin também conversou com a cúpula administrativa do tribunal para obter detalhes sobre como será o funcionamento de seu gabinete, diz nota divulgada pelo STF. Fecha aspas. Cristiano Zanin, indicado pelo atual presidente, em maio, ele defendeu Lula em processos de Operação Lava Jato e durante a campanha eleitoral de 2022. Aos 47 anos de idade, considerando as atuais regras para aposentadoria na Corte, Zanin permanecerá ministro por 28 anos, até completar 75 anos de idade. O futuro ministro ficará com a 11ª cadeira do STF. Ele vai herdar 530 processos do gabinete de Lewandowski. A maioria trata de temas de direito administrativo e direito público, além de casos tributários. Após tomar posse, Zanin vai assumir a relatoria de ações com repercussão geral e econômica, entre as quais validade de regras da lei das estatais sobre nomeação de conselheiros e diretores, validade do decreto do presidente Lula que restabelece as alíquotas do PIS-PASEP e COFINS,
que haviam sido reduzidos à metade. Investigações sobre supostos desvios do chamado orçamento secreto. Omissões do governo anterior durante a pandemia. E a validade de decreto do presidente anterior que flexibilizava a exploração das cavidades subterrâneas como grutas cavernais. Na corte, Zanin também deve integrar a primeira turma. A vaga foi aberta com a transferência do ministro Dias Toffoli para a segunda turma do STF após a saída de Lewandowski. O novo ministro do Supremo já deverá estar empossado quando o STF voltar a analisar temas populares, como o recurso que discute a tese do marco temporal sobre a demarcação de terras indígenas. E, claro, né, a nossa, não está aqui na matéria, mas também a nossa DI 6309, que já está certa que voltará a partir do mês de agosto. Então, está aí, vai ser empossado o novo ministro no dia 3 de agosto, exatamente quando voltam a discutir a DI 6309. Bem, a minha opinião é a seguinte, ele deve votar favorável ao trabalhador. Vamos direto ao ponto já. Eu acho que deve votar favorável ao trabalhador pelas características, né, por ser o indicado do presidente, pela reforma da Previdência ter sido acontecido na gestão anterior, a minha opinião é de que ele vote favorável, né? Essa questão de indicação política para ministro, eu acho assim, eu particularmente não concordo, eu acho que isso deveria ser feito de uma outra maneira, mas, enfim, é assim, nós temos que respeitar, né, conforme as coisas estão acontecendo, embora a gente não concorde, mas a gente respeita. E a minha expectativa é que seja positiva a votação dele para o trabalhador. Agora, eu quero a sua opinião, o que você acha a respeito desse novo integrante aí do STF, desse novo ministro, principalmente no que se refere à votação da DI 6309, que, como tendência, nós estamos empatados aí em 2-2 e precisamos de 6 votos. Então, eu quero a sua opinião, a sua participação nesse canal é muito importante, o pessoal realmente está discutindo bastante, já agradeço a sua participação e continue aí, mais um vídeo, mais um conteúdo para a gente discutir mais um capítulo da novela ADI 6309. É isso aí, meu amigo, minha amiga, muito obrigado para você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Forte abraço, fica com Deus, você e sua família. Até o próximo. Tchau, tchau.